Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar então início aqui à nossa reta final para o concurso do Conselho Federal de Odontologia, tá bom? Já deixa seu like aí nesse vídeo, já se inscreva no canal, né? O concurso vai ser realizado ali no dia 11, né? Dia 11 de setembro. Concurso para o nível superior vai ser realizado no turno da manhã, concurso nível médio aí no turno da tarde. A prova vai ter ali 120 questões, tá? A parte de conhecimentos básicos para técnico administrativo, você vai encontrar lá língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, informática, atualidades. Conhecimentos complementares, você vai encontrar no seu edital aí, ética no serviço público, improbidade, processo administrativo, lei de acesso à informação e alguns decretos, se não me engano, e também, se não me engano, LGPD. E nos conhecimentos específicos, você vai encontrar a parte de direito administrativo, direito constitucional, né? E, se não me engano, ali, administração pública, né? Onde nós vemos lá a gestão de processos, a gestão da qualidade, gestão de projetos e por aí vai, tá bom? Aqui no meu canal já trouxe aí vários conteúdos relacionados à ética, improbidade, processo administrativo, direito administrativo, direito constitucional. Tem um projeto aí de acordo com o edital para o Conselho Federal de Odontologia. Está tudo aqui no canal disponível para você ver e rever quantas vezes necessário for, tá? E hoje nós vamos aí dar início à nossa reta final, reforçando ainda mais a improbidade e o processo administrativo, tá bom? Lembrando a vocês que esse material ele foi montado pensando aí nos últimos concursos que foram aí realizados pela banca Quadrix. Eu analisei em torno de uns 6, 7 editais mais ou menos que continha essas matérias aqui. Então eu posso garantir a vocês aí que improbidade, processo administrativo é cobrado aí com vontade nas provas da banca Quadrix, tá bom? Às vezes a banca ela não cobra determinadas matérias. Como eu falei para vocês, em seus conhecimentos complementares consta lá ética no serviço público. Às vezes a banca nem cobra ética no serviço público. Às vezes ela divide ali os seus conhecimentos complementares em improbidade, processo administrativo e mais uma outra matéria ali que geralmente costuma ser a legislação específica do órgão, né? Que aí vem em torno ali de 15 para 15, que vai se dividir ali entre improbidade e processo administrativo, e as outras 15 na legislação específica, tá bom? Que eu acredito que para o CFO possa vir dessa maneira aí, tá? Porque os conhecimentos complementares, eles constituem lá no item 2 do seu conteúdo programático, e ele se subdivide no item 2.1 e nos itens 2.2, que são as legislações específicas do CFO, tá bom? E antes da gente entrar na matéria do seu edital, trouxe aqui para vocês a pirâmide aí de William Glasser, né? Para que você possa visualizar aí a forma de aprendizagem, né? Você aprende aí, por exemplo, 10% quando você lê, 20% quando você escuta, 30% quando você observa, 50% quando você observa, né, e escuta, né, por meio aqui da aula, por exemplo, você pode reter muita informação, 70% quando você discute o assunto e 80% quando você tenta ali escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, comunicar, né, praticar, catalogar. Então, você vai aprender bastante aí, estando em contato com a lei, escutando essas aulas, certo? Ou vendo o conteúdo aqui nessas aulas, resolvendo questões, né? Participando também aí no chat, tentando aí tirar as suas dúvidas. Isso é uma forma de você aprender e reter o conteúdo. Eu posso garantir a vocês que
eu aprendi muito mesmo, quando eu comecei a trazer conteúdos aqui no canal. A matéria ela começou a ficar retida muito mais na minha memória. Por exemplo, teve o conselho aí, o concurso do Conselho Federal de Fonoaudiólogo, né? Que é o CFFA, que foi realizado pela banca Quadrix. A banca cobrou aí 15 questões em torno aí, se não me engano, legislação específica do órgão, na qual eu acertei as 15 questões. Então, para mim, foi uma satisfação imensa. E eu estou trazendo aqui no canal, totalmente gratuito aí para vocês, conteúdos, tanto desses concursos, né? Agora eu estou também trazendo aí algo mais voltado também para a banca Sebrasp e por aí vai, né? Mas aí eu trouxe a pirâmide aqui de William Glasser para você poder ver que a aula em si aqui também, ela tem uma relevância muito importante na sua preparação, a leitura da lei também. E quando você lê, quando você escuta, eu gosto de fazer leitura às vezes em voz alta, porque eu consigo escutar e reter também melhor, né, aquela informação e praticar o máximo de questões possíveis. Então, sem mais enrolação, né, nós vamos aqui iniciar a nossa primeira aula, que vai se tratar aí da lei de improbidade administrativa. E eu trouxe aqui um resumão aí dessa legislação que sofreu algumas alterações aí no ano de 2021, tá bom, pessoal? Alterações essas que também estão sendo aí julgadas ainda pelo STF. Então nós provavelmente nos próximos meses vamos ter aí alguns desdobramentos e algumas jurisprudências relacionadas a essa lei de improbidade. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui para vocês é que, de acordo com essa alteração, se considera improbidade administrativa as condutas que são dolosas e são tipificadas, que estão escritas aqui nesta lei. Qualquer coisa que cair contrária a isso aqui na sua prova, você pode marcar que está errado. Antigamente nós tínhamos aí condutas dolosas e condutas culposas, né? É quando o agente, ainda que não tenha a intenção de causar o dano, ele causa por negligência, imprudência e imperícia. Mas agora nós temos a figura da conduta dolosa e tem que ser tipificada. E o dolo, para que fique bem claro a vocês, é a vontade livre e consciente, tá, de alcançar o resultado ilícito tipificado. Não basta a voluntariedade do agente, precisa ser um dolo intencional. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação do ato doloso com fim ilícito vai afastar a responsabilidade ali por ato de improbidade administrativa. Ponto esse que nós vamos reforçar bastante também por meio de questões, tá bom? Outro ponto interessante é que os atos de improbidade, pessoal, vão violar a probidade ali na organização do Estado e no exercício de suas funções e também a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como também da administração direta. Para quem estudou aí direito administrativo, nós temos a administração direta, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal. Nós temos a administração indireta, as autarquias, as fundações públicas, sociedade de economia mistas e empresas públicas, tá? Ali, ó, no âmbito da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, a lei de improbidade, ela não alcança somente a esfera federal. Ela é uma lei nacional. Diferente da próxima lei que nós vamos ver, que é a lei do processo administrativo federal, que aí se aplica no âmbito da União, tá bom? Mas a lei de improbidade, ela é aplicada no âmbito nacional. E vão estar aqui, ó, sujeitos, né, às sanções dessa lei, né? Estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade que são praticados contra patrimônio de entidade privada também que receba subvenção, benefício, incentivo fiscal ou creditício ali de entes públicos ou governamentais aí previstos no artigo 5º aqui dessa lei. O parágrafo 5º desse artigo, tá?
Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos aí às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário, né, o cofre público, haja concorrido aí ou concorra no seu patrimônio ou receita atual limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso a repercussão, aí ó, tem um limite, limitado o ressarcimento de prejuízo, nesse caso a repercussão do limite sobre a contribuição dos cofres públicos. Então aqui nesses parágrafos nós temos aí as figuras, né, dos sujeitos passivos, aqueles que sofrem o ato de improbidade administrativa. Não configura improbidade, né, a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Então, os tribunais estão decidindo ainda aí sobre determinados pontos da lei. Não há uma interpretação que seja pacificada, não há uma jurisprudência pacificada. O agente público, ele age ou deixa de agir em decorrência disso, ele não vai ser punido, tá bom? Por conta deste fato. As disposições dessa lei, pessoal, são aplicáveis, tá? No que couber. Aquele que, mesmo não sendo ali um agente público, ele possa induzir ou concorrer com dolo, tá? Não há figura da culpa para a prática aí do ato de improbidade, tá bom? A banca adora dizer que essas pessoas aqui, ó, que a pessoa, aquela que não tem vínculo com a administração pública, né, um vínculo assim de cargo, ela não se sujeita à lei de improbidade administrativa. Mas como a gente pode ver aqui, ela se sujeita sim, tá? Desde que ela induza ou concorra com dolo para a prática do ato ali de improbidade administrativa. Os sócios, os cotistas, os diretores, os colaboradores de pessoas jurídicas de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado ali à pessoa jurídica, tá bom? O ato imputou à pessoa jurídica, os sócios, os cotistas e os diretores não vão responder. Mas há uma exceção. Só se comprovadamente, né, houver participação em benefícios diretos. Mas aí eles vão responder de acordo ali com o limite da sua participação. Beleza? Próximo item. Nós temos aí a figura do sucessor, né, que foi inserido aí com as alterações que ocorreram no ano de 2021. Né, o sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão aí sujeitos apenas à obrigação de repará-los até o limite aí, o limite do valor da herança ou do patrimônio que for transferido, tá? Então o sujeito ali causou um rombo de 200 mil, não, vamos supor, de 1 milhão para a administração pública, ele vai falecer e tem um patrimônio ali de 200 mil, esses 200 mil é repassado ao herdeiro, aí a administração pública, para reparar o dano, pode alcançar ali aqueles 200 mil e somente os 200 mil. O restante, infelizmente, vai ficar ali na conta do Papa, ele não vai poder alcançar o patrimônio do herdeiro, tá bom? Só aquele que for repassado ali para o causador, que foi repassado ali pelo causador do dano aos cofres públicos, beleza? Então, vamos aqui de ato de improbidade. Eu sei que eu estou indo rápido mesmo, é uma reta final, é só para a gente aqui acertar os pontos da sua prova aí, beleza? Nós vamos aqui, atos de improbidade que importam o enriquecimento ilícito, você pode encontrar lá no artigo 9, aqui no artigo 10 e aqui no artigo 11 da lei de improbidade. Eu fiz aqui uma simples separação dos verbos que costumam aparecer aí
nesses atos de improbidade, né, você pode encontrar lá que os atos que importam enriquecimento ilícito tem como característica os verbos receber, perceber, utilizar, aceitar, incorporar, usar. Nos atos ali que causam prejuízo ao erário, nós vamos encontrar os verbos facilitar, doar, permitir, celebrar, deliberar e por aí vai. E nos atos que atentam contra os princípios da administração pública, negar, descumprir, frustrar, revelar, descumprir. Essa é uma forma assim de dar uma diferenciada, né? Às vezes vai que ajuda você aí na sua prova, tá bom? Então coloquei aqui para você a título de curiosidade, tá bom? Esses são os atos de improbidade administrativa. Qualquer coisa que a banca falar que for ato de improbidade e não conste aqui nesta lei, pode marcar que está errado, tá? Tem que ser um ato tipificado, né? Expresso aqui na lei de improbidade administrativa decorrente aí dessa mudança na legislação que ocorreu no ano de 2021, beleza? Vamos tratar agora de um ponto que não cai em prova, mas despenca muito, que é a respeito aí das penas, tá? Independentemente do causador do dano ressarcir, né, o dano integral, né, do que foi causado ali ao patrimônio, tá? Se efetivo, né, e das sanções penais comuns, das responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica, vai estar o responsável ali pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou pode ser cumulativa, tá? De acordo com a gravidade do fato. Então, as penalidades, elas podem ser acumuladas. Então, eu elaborei aqui a lista, né? Tem algumas pessoas que trazem esses pontos aqui em forma de tabela, eu gosto de lista. Então eu trouxe aqui para você a listinha. Ato de improbidade que vai importar no enriquecimento ilícito. Ele vai enriquecer ali seu patrimônio. Ele vai estar sujeito ali à perda dos seus bens ou dos seus valores que são acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Vai ter lá também a perda da função pública. E lembrando que a perda da função pública ela vai atingir apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, tá? Se, por exemplo, ele tinha um cargo de prefeito, ele cometeu um ato de improbidade administrativa, ele passou a ter outro cargo público, né, não mais o de prefeito, essa perda da função pública ela não vai atingir a nova posição dele, beleza? Aqui temos aqui, ó, podendo o magistrado, de forma excepcional, estender aos demais vínculos, tá? Só aqui nessa hipótese, aí o magistrado ele vai poder estender ao cargo atual, né, de acordo aí com a norma, tá? Mas vai ser levado em conta aí as circunstâncias, né, do caso e a gravidade da infração, beleza? Nós temos aqui também a suspensão dos direitos políticos, teve alteração, agora são aí, ó, até 14 anos. Um pagamento de uma multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior aqui, ó, 14 anos, tá bom? Vamos aqui também para atos de improbidade que vão causar um prejuízo aos cofres públicos, prejuízo ao erário, a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio se concorrer a essa circunstância, perda da função pública, também vai atingir aí, né, apenas o vínculo da mesma qualidade. Aqui nesse caso de que causa prejuízo ao erário, já não temos essa hipótese aqui do magistrado alcançar o vínculo, né, o vínculo, se o causador do dano mudar de vínculo, né, mudar de cargo, não temos essa hipótese aí do magistrado estender essa pena aí, né, de perda da função pública ao cargo
atual. Temos suspensão dos direitos políticos até 12 anos, um pagamento aí da multa civil que é equivalente ao dano, proibição de contratar com o poder público ou de receber os benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, seja aí direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo aí superior a 12 anos. Atos que atentam contra princípios da administração pública, né? Vai ser um pagamento civil aí, ó, de até 24 vezes o valor da remuneração. Então, se o cara recebe, por exemplo, 25 mil, aí você faz a conta aí, né? Do dano que ele vai ter que pagar se o juiz colocar até 24 vezes o valor aí. Vai ser um absurdo, né? Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, né, seja direto ou indiretamente, ainda que por intermédio da pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo aí não superior a 4 anos. Beleza? Então a gente viu aí esses pontos relacionados às penas aí relacionadas a cada tipo, né, de ato de improbidade. Uma pergunta aí que eu faço a vocês. O juiz, ele pode alterar a multa? Né? Ele pode mexer aí no valor da multa, pessoal? Lembrando aqui para vocês, ó. No caso aqui, ó. No caso de enriquecimento ilícito, a multa equivale ao valor do acréscimo. No caso aqui de prejuízo ao erário, equivale ao valor do dano. E no caso de atos que atentam aí contra os princípios da administração, até 24 vezes. E aí eu faço essa pergunta: juiz pode alterar a multa? Se cair qualquer questão na sua prova que fale que o juiz não pode, marque que está errado, porque na norma nós temos essa possibilidade. A multa, pessoal, ela pode sim, tá? A resposta aqui, ó, ele pode alterar a multa? Pode sim, tá bom? Até o dobro, tá? Se o juiz considerar, né, que, por exemplo, o réu, ele possui uma situação econômica muito confortável ali, o réu, ele possui uma situação que a multa em si não vai causar a ele como posso dizer assim, um dano considerável, né? Até mesmo porque a multa tem essa característica aí de disciplinar o causador do dano. Então, se aquela multa que for aplicada não causar nem cosquinha no bolso do sujeito que causou aí os atos de improbidade, o juiz pode alterar ali nas 3 hipóteses, tá? Até o dobro ali, beleza? Pode aumentar até o dobro do valor. E aí, esse é um ponto muito interessante aí que você deve se atentar no dia da sua prova, se cair alguma questão relacionada a esse ponto. Trouxe aqui alguns pontos relacionados à pessoa jurídica, né? Na responsabilização da pessoa jurídica, deve ser considerado lá os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção das suas atividades. As sanções aplicadas às pessoas jurídicas, com base na Lei 12.846, deverão observar o princípio do non bis idem, né? Ela não pode ser penalizada 2 vezes pelo mesmo ato, né? Pelo mesmo fato. Se ocorrer lesão aí ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere essa lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido aí nas instâncias criminal, civil e administrativa, tá? Que tiver por objeto aí os mesmos fatos. Agora vamos a um ponto relacionado ao procedimento administrativo e também a respeito do procedimento judicial, tá bom? E um ponto aqui, antes que a gente vá para essa parte, tá? Que as penas previstas, né, as sanções que são previstas, elas somente, né, vou até colocar aqui para vocês, né, as penas previstas, né, sanções
somente serão executadas após o trânsito em julgado. Isso aqui caiu em provas recentes, tá? Somente em trânsito em julgado, quando não couber mais recursos. Transitou em julgado. Agora sim, nós vamos prosseguir aí a respeito dessa parte do procedimento administrativo e do processo judicial. E eu trouxe aqui pontos deste tópico aí da lei que mais caíram aí nas últimas provas, tá bom? Porque você pode estar vendo essa aula e falando, pô, mas o professor não falou disso, não falou daquilo. É porque realmente isso aqui é um resumão, tá bom? Não vou entrar aí nos pormenores desta legislação. E óbvio que essa aula aqui também, ela não vai isentar você de ler toda a norma, tá bom? Ela não vai isentar aí você de estudar todo o conteúdo. Isso aqui, pessoal, é só mais um complemento aí para que você possa obter sucesso aí no dia da sua prova, tá bom? Então vamos aqui. Um fato muito importante que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa, né? A representação, fazer uma denúncia, né? Poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja ali instaurada uma investigação que vai ser destinada a apurar a prática de ato ali de improbidade. Beleza? Qualquer pessoa, tá? Aí, pessoal, essa representação, nós temos alguns pontos aí, ela precisa ser escrita, tá? Ou vai ser reduzida a termo. E vai ser assinada, tá? Contendo ali a qualificação do representante, as informações também do fato. Informações sobre o fato. E, tá? Vai ter que constar lá também a autoria. A letra é feia, mas eu já expliquei para vocês que eu tenho uma certa dificuldade de escrever nessa tela. Até mesmo porque se eu apoiar aqui, eu acabo mexendo no slide, tá? Autoria e indicação das provas. Beleza? As provas que o denunciante lá tenha conhecimento. A autoridade administrativa, pessoal, ela vai rejeitar a apresentação, tá? Ela rejeitará a representação em despacho se não contiver essas formalidades aqui, tá bom? E essa rejeição, pessoal, não impede, tá? A rejeição, deixa eu colocar até uma cor aqui, ó. A rejeição não impede o Ministério Público, tá? A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, tá bom? Fez a representação lá, a autoridade administrativa, ele fez essa negação, negou essa representação, nada vai impedir de fazer a representação ao Ministério Público, tá?
E atendido os requisitos da representação, a autoridade vai determinar ali a apuração dos fatos, né, observando lá a legislação que regula o processo ali administrativo disciplinar aplicável aí ao agente, beleza? Nós vamos ter aqui também disposições penais. Vai constituir crime representação ali por ato de improbidade contra o agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia sabe que ele é inocente. É aquele cara que só quer prejudicar. Ele sabe que o agente público ou o terceiro ali, ele não cometeu o determinado ato, né? E ele vai lá e faz essa denúncia falsa. Então, ele vai sim ser responsabilizado. É um crime, tá? Pena ali de detenção de 6 a 10 meses e multa. Além da sanção penal, o denunciante vai estar sujeito aí também a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem aí que houver provocado, beleza? Perda da função pública e suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado. Isso aqui você tem que grifar, né? Ler e reler, levar no dia da sua prova. Também tem caído aí nas últimas provas da banca Quadrix. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. A aplicação das sanções previstas aqui nessa lei não independe aí, ó, da efetiva ocorrência do dano. Tá? Não ocorreu o dano. O cara cometeu ato de improbidade, não teve o dano ao patrimônio. Dane-se, né? Vai, né, ser aplicada a sanção. Salvo, temos a exceção, quanto à pena de ressarcimento e as condutas ali previstas. Se não houve o dano, vai ressarcir o quê, né? Então, beleza. Também aqui, ó, independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Prescrição, né, da improbidade. A ação para a aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou aí a permanência. Ó, prescrição aqui, 8 anos. Teve também alteração aí. Antigamente era 5 anos, agora são 8 anos, beleza? A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nessa lei suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias corridos, tá? Recomeçando a correr após a sua conclusão ou não concluído o processo, esgotado aí o prazo de suspensão. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade vai ser concluído aí no prazo de 365 dias corridos, prorrogáveis uma única vez por igual período, mediante aí um ato fundamentado, submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º, né, esse aqui citado anteriormente, a ação deverá ser proposta aí no prazo de 30 dias, se não for o caso de arquivamento do inquérito civil, tá bom? Nós já estamos quase finalizando aqui essa primeira parte, né, onde nós estamos fazendo um resumão aí da lei de improbidade. Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e interrupção relativas a qualquer deles vai se estender ali aos demais. E é dever do poder público oferecer contínua capacitação, também já visto que cai em prova, contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção e repressão aí de atos de improbidade administrativa. Até mesmo porque aquele agente lá, né, a pessoa que sempre está causando danos ao patrimônio público, ele sempre arruma um jeito aí de se aperfeiçoar e de arrumar maneiras de desviar recursos, de desviar verbas. Então, o agente que combate esse tipo de prática, ele também tem que se atualizar da melhor maneira possível. E nas ações e nos acordos regidos por essa lei, não haverá adiantamento aí de custas, né, de valores, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais ou de qualquer outras despesas, tá bom?
No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final e haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação e improbidade administrativa, mas só se houver ali, comprovada a má fé. Tranquilo? Então, a gente chegou nesse ponto aqui final do resumão e nós vamos resolver algumas questões, tá bom? Vou fazer só um pequeno intervalinho para tomar uma água. Eu já volto para a gente resolver uma bateria de questões atuais, né, de 2022 sobre a lei de improbidade administrativa. Então, nós vamos retomar aqui o nosso estudo da lei de improbidade administrativa, seu concurso aí do CFO, questões atualizadas aí para que você possa praticar da melhor maneira possível, tá bom? Então eu vou colocar aqui na tela para vocês uma bateria aí, 5 questões. Dê um pause no vídeo, tenta resolver, depois você volta e veja aí as explicações, tá? Todas as questões aí atualizadíssimas, 2022, tá? Temos aí tanto para nível médio quanto nível superior. Dê uma olhada nas questões, vejam aí se conseguem resolver. Então vamos lá, né? Acho que já deu tempo até de vocês resolverem as questões. Vamos então descobrir aí o gabarito das nossas questões. Agente de Tecnologia da Informação 2022. Apenas os agentes políticos integrantes do Poder Executivo, por aí já podia marcar o gabarito da nossa questão tranquilamente aqui, errado, tá? Mas vou continuar aqui. Apenas os agentes políticos integrantes do Poder Executivo e Legislativo sujeitam às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. E os agentes administrativos, por exemplo? E o terceiro lá que induz ou concorra por um ato de improbidade administrativa. Então o gabarito está errado, né? Segunda questão. O herdeiro daquele que causar o dano ao erário ou que enriquecer ilicitamente deverá repará-lo lá integralmente, não. Até o limite do valor da herança. Não vai alcançar o patrimônio, tá, do herdeiro ou do sucessor. Terceira questão. Constitui ato de improbidade administrativa apenas as condutas que importem em obtenção de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de mandato eletivo. Não, né, pessoal? Nós temos aí, várias hipóteses de improbidade administrativa, né? Constitui ato de improbidade administrativa apenas as condutas que importem a obtenção de vantagem patrimonial indevida, né? Que é o enriquecimento ilícito em razão de mandato eletivo. Nós temos também prejuízo ao erário e atos que atentam aí contra os princípios da administração pública. Então, questão de número 3 é errado. Questão de número 4. A mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, independentemente da existência do dolo com a finalidade ilícita por parte do agente, constitui um ato de improbidade administrativa. É necessário, é fundamental, é obrigatório que exista o dolo com a finalidade ilícita. Independentemente, não. Gabarito, então, é errado. Questão de número 5. No caso de cometimento de ato de improbidade administrativa que importe em enriquecimento ilícito, o improbo estará sujeito apenas às penalidades de suspensão dos direitos políticos, né? E a gente passou por esse ponto aí, Atos que importem enriquecimento ilícito, ele vai perder os bens ou valores acrescidos, né, ao seu patrimônio, vai ter a perda da função pública, suspensão dos seus direitos políticos, né? Lembrando que é suspensão e não cassação, tá? Se cair cassação dos direitos políticos, mata errado. É suspensão por até 14 anos. Vai ter pagamento de multa e vai ter também proibição aí de contratar com poder público, tá bom? Em resumo, assim, basicamente isso. Então nós resolvemos aí essa primeira bateria de questões.
gabarito aqui também errado. Todas as 5 aí, gabarito errado. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos para a próxima bateria de questões na tela aí para vocês. Tentar resolver, vou dar um tempinho para vocês resolverem. Enquanto isso, eu vou hidratando aqui minha garganta, tá bom? Beleza, acho que deu tempo aí de vocês resolverem as 5 questões aí seguintes, né? Então vamos tentar aqui resolver, tá bom? Também todas as questões aí, ó, nível superior, nível médio, tá? Todas do ano de 2022, atualizadíssimas aí para você. É dever do poder público oferecer contínua capacitação dos agentes públicos e políticos que atuem com a prevenção ou com a repressão de atos de improbidade administrativa. Perfeito, né? Foi o que eu falei para vocês. A pessoa que quer praticar o errado, né, contra aí o serviço público, ela se especializa da melhor forma possível, né? Ela procura sempre um meio aí de cometer o ilícito. E o agente público que está ali atuando para combater essas práticas, eles também precisam, né, estar ali em compasso ali com a evolução desses ilícitos. Então eles precisam estar se atualizando, se capacitando de forma contínua. Gabarito então correto. Até mesmo eu já trouxe aí nesse resumão da lei de improbidade. Questão de número 7. A apuração de atos de improbidade administrativa deverá ser feita por meio de ação judicial, sendo vedado ao Ministério Público conduzir apurações de inquéritos civis ou procedimentos investigativos de natureza administrativa. Gabarito da nossa questão aqui, errado, tá? Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para que sejam tomadas aí as providências necessárias, né? Não há essa vedação aqui, tá bom? Questão de número 8. Nas ações por improbidade administrativa, as sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão lá o limite máximo de 30 anos. Errado, pessoal. Erradíssimo. Observarão o limite máximo de 20 anos, não de 30 anos. Viu como a banca ela é bem preguiçosa, entre aspas, nesse aspecto? Muda uma coisa ou outra. Por isso que é fundamental que você tenha um contato com a norma, com a lei, tá bom? Questão de número 9. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado aí da sentença condenatória. Essa questão aí também foi, né, o assunto ele foi abordado no resumão que eu trouxe aí para vocês, né? A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado lá quando não couber mais recurso, né? Perfeita aí a nossa questão de número 9, gabarito correto. Questão de número 10, o agente público poderá, antes de tomar posse no respectivo cargo,
deixar de apresentar a declaração de bens desde que assuma o risco de responder objetivamente por eventual ato ali de improbidade. Não há essa possibilidade. A posse e o exercício ali do agente público fica condicionado, né? É uma obrigação ele apresentar ali a declaração de imposto de renda e de proventos ali de qualquer natureza que tenha sido ali apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, tá bom? Até mesmo porque o serviço público ali, né, para que se acompanhe a evolução do patrimônio do agente público, né, para ver se ele não está ali cometendo nenhum ilícito, né, se enriquecendo ilicitamente. Então, o gabarito da nossa questão aí de número 10 está erradíssimo, tá bom? Ó, essa questão mesmo aqui, ó, questão de número 9, caiu para o CRF Goiás 2022, mas também caiu, pessoal, para o CFFA, né? Que foi a questão ali de número 47, perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só vão se efetivar ali com o trânsito em julgado da sentença condenatória, tá bom? Então, trago aqui para vocês questões das mais atualizadas aí possíveis, tá bom? Então é isso, né? Aqui a gente já dá uma finalizada. Nós finalizamos a nossa reta final relacionada à improbidade administrativa. E a próxima, processo administrativo federal. Só vou fazer mais uma pequena pausa e já voltamos com o processo administrativo e com questões, tá bom?